Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, por cada um, Senhor Jesus, nesta noite, que nós possamos transbordar neste lugar, que nós possamos sentir o teu poder, Senhor Jesus, sentir cada vez mais a tua presença, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, nesta noite, Senhor, sentir o teu toque, sentir, Senhor Jesus, transbordando, Senhor, de alegria, transbordando do teu amor, transbordando do teu poder, Senhor, nesta noite. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, agora, que o Senhor esteja com cada um, com cada coração. Senhor, nós pedimos, Senhor, pelas pessoas enfermas, Senhor Jesus, que neste momento, que possam ser curadas agora em nome do Senhor Jesus. Se alguém adentrar, Senhor, neste lugar, com dor de cabeça, com dor nas costas, com alguma enfermidade, seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos a cura agora em nome do Senhor Jesus. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que os seus anjos possam estar, que a tua mão possa estar estendida. Senhor Jesus, que nós agora neste momento profetizamos a cura na vida de cada um que esteja enfermo neste momento. Que a dor de cabeça seja retirada, dor no corpo, dor nas costas, Senhor Jesus. Toda enfermidade seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus. Seja por terra agora em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos um avivamento neste lugar. Nós te pedimos, Senhor Jesus, um transbordar, Senhor, de ti, Senhor Jesus. Nós pedimos neste momento, Senhor Jesus, através dos louvores, através da palavra, através, Senhor, da intercessão, Senhor Jesus. Nós te pedimos agora que nós possamos transbordar, que o céu, Senhor, possa se abrir, que o céu possa descer neste lugar, que nós possamos sentir a tua glória, o teu poder, Senhor Jesus, neste lugar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, neste momento, que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazermos nós transbordar. Senhor, nós te pedimos, Senhor Jesus, nós clamamos a ti neste momento. Senhor Jesus, abençoe cada ministério, Senhor, abençoe cada líder, Senhor Jesus, fortaleça, Senhor Jesus. Senhor, dê um revestimento, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa restaurar as forças, Senhor, de cada um neste momento. Senhor Jesus, que nós possamos contemplar, Senhor, neste lugar, que nós possamos contemplar suas maravilhas, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, nós clamamos a ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor está com sua mão estendida, Senhor, para nós nesta noite, que nós possamos sentir cada vez mais a tua presença, que mal possamos conseguir ficar de pé, Senhor Jesus, que os nossos corações possam transbordar nessa noite. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, desde as crianças até, Senhor, aos mais velhos, Senhor Jesus, que possa, Senhor, contemplar, Senhor, o extraordinário, Senhor, neste lugar. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que todos possam contemplar, Senhor, todos aqueles que tiver, Senhor, os ouvidos abertos para te ouvir, com o coração aberto para te receber, que possam contemplar, Senhor, as tuas maravilhas, Senhor, neste lugar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, nós clamamos a ti, Senhor, pelas aquelas pessoas que estão vindo do trabalho, Senhor, estão retornando para o seu lar, que o Senhor possa trazer paz para a sua santa proteção. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, que algo extraordinário esse ano vai acontecer nesse ministério. Senhor Jesus, já profetizamos, Senhor, o nosso tempo pronto, Senhor Jesus. Já profetizamos, Senhor Jesus. Profetizamos, Senhor, o nosso culto, nossas vigílias, Senhor Jesus. Senhor, no nosso templo novo, Senhor Jesus. Senhor, já podemos, Senhor, contemplar, já podemos ver as suas maravilhas, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, te pedimos, envia recursos, Senhor. Levanta homens trabalhadores, mulheres trabalhadores, cada vez mais, Senhor, neste lugar, Senhor. Senhor Jesus, nós clamamos a ti, Senhor Jesus. Nós clamamos a ti, Senhor Jesus, que nós possamos ver, Senhor, o extraordinário neste lugar, Senhor Jesus. Senhor, fala em nossos corações. Fala, Senhor, em nossos corações, Senhor Jesus. Queremos receber, Senhor, de ti. Queremos receber, Senhor, revestimento. Algo novo, Senhor Jesus. Algo novo em nossos corações. Senhor Jesus, nós possamos contemplar essa noite o extraordinário. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus,
Nós te pedimos, Senhor Jesus, que nesta noite o algo extraordinário vai acontecer neste lugar, Senhor Jesus. Algo extraordinário vai acontecer, Senhor, neste lugar. Nós pedimos, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala, Senhor, nossos corações. Que nossos corações possam estar abertos para Ti, Senhor. Que nossos corações possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que os nossos ouvidos possam estar atentos. Que nós possamos estar com o nosso espírito sensível, Senhor Jesus, para receber, Senhor Jesus, o extraordinário neste lugar. E assim, Senhor, nós queremos Te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvamos e bendizemos ao Teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Ministério de louvor. Glória a Deus, aleluias. Vencemos. Hoje estamos encerrando nosso propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente deu início, a gente não sabia tudo que a gente ia viver. Estou aqui com o meu coração queimando, porque grandes coisas o Senhor fez no nosso meio. Tantas palavras que o Senhor colocou todo no nosso coração, que eu acho que vai ficar marcado para nossa história. O Senhor hoje estava falando algo comigo, que a gente precisa semear hoje para a geração futura colher, porque a gente tem colhido muitas coisas de pessoas que semearam muito no reino, e agora é a nossa vez, e a gente precisa queimar até o Senhor vir, até que Ele venha, ou até que Ele nos recolha. É assim que o Senhor quer que a noiva dele esteja pronta e preparada. Aleluia, Jesus. Deus
Que aqui é somente um pouquinho. Isso aqui é o que a gente fez esses 7 dias, é 1% de tudo aquilo que Deus merece, tudo aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. Então, aqueles que estão esperando esse avivamento, que é quando a gente cantar esse louvor, que você possa tomar posse, possa se lembrar de tudo aquilo que Deus já falou e tudo aquilo que ainda você quer viver com o Senhor. Amém.
algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou aos 200 anos atrás,
essa porta. Pedi, dá-se-vos-á. Pedi, dá-se-vos-á. Pedi, dá-se-vos-á. Como um filho que pede algo pro seu pai celestial. Ele não tem prazer em fazer. A gente sendo maus, a gente sabe dar coisas boas para nossos filhos. E Jesus, o nosso amado, nosso Pai Celestial, que é maravilhoso, é perfeito. Quando a gente entramos no Santo dos Santos com o coração aberto, não existe clamor que não é ouvido. A única coisa que barra nosso clamor é a intenção do nosso coração negativo. Mas eu creio que existe um povo aqui que está cedendo por ti, Jesus. Eu creio que tem um povo aqui, Jesus, que tem fome e sede do Senhor Jesus. Então faça mais uma vez. Faça a tua vontade no nosso meio. E nós queremos declarar que nós não temos medo, Jesus. A gente não tem medo do que está por vir. A gente não tem medo das afrontas de Satanás. A gente não temos medo, Jesus. A gente não temos medo de perder ao longo do caminho. A gente não temos medo, Jesus. Se for da tua vontade, se for o teu querer, faça a tua vontade no meio de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu convido aqui a Yara. Geração direcionada exatamente pelo que acabou de cantar, sobre o Brasil, sobre a nossa emoção. Que você nos ajude a orar. Amém? Você pode se colocar de joelhos ou de pé, da forma que você se achar mais confortável. Mas antes eu queria compartilhar algo que o Senhor, Ele colocou no meu coração enquanto a mãe cantava. Eu faço estágio em uma vara criminal. E eu fiquei pensando, nós somos tão acostumados em sermos tão abençoados pelo Senhor que a gente acaba nem notando que voltar para casa todos os dias é uma dádiva. No país em que nós vivemos, nos dias atuais, ter a família completa na mesa em casa é um presente. Então, como cristão, a nossa responsabilidade é fazer, Senhor, faça com que isso se mantenha todos os dias da minha vida. Faça com que estar com a minha família reunida na mesa todos os dias seja um presente que eu valorizo. Faça com que ser abençoado pelo Senhor todos os dias seja de uma forma que a gente não precise de uma oração para lembrar, ou de um culto específico para lembrar. E a oração direcionada de hoje é justamente pelo nosso estado, nosso país, nosso município. E a verdade é que as estatísticas dizem que talvez nem era para a gente estar aqui hoje. Talvez nem era para muitos dos meninos estarem aqui hoje. Quem pega ônibus todo dia lotado, ou talvez você passou por um assalto, talvez o Senhor te livrou de um acidente hoje que você nem sabe. Mas a gente está aqui. A nossa casa está cheia, está completa. Existe alimento nas nossas mesas. Então eu queria te impulsionar a orar por você, pela sua família, mas principalmente para que ela se mantenha assim. E de forma que o Brasil seja alcançado pelas bênçãos do Senhor. Amém? Deus, muito obrigada por mais um dia. Obrigada, Jesus, primeiramente porque nós estamos na sua presença. Jesus, eu te peço perdão. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes em que eu tenho decepcionado seu coração. Me perdoa, Jesus, por todas as vezes em que eu não tenho sido a filha, a serva, a noiva que o Senhor deseja receber tão breve. Eu oro, Jesus, juntamente com os meus irmãos e eu os impulsiono a orar nesse momento, de modo que antes de qualquer coisa possamos agradecer. Obrigada, Jesus, porque as nossas famílias estão completas na mesa. Obrigada, Jesus, porque hoje nós temos alimento nos aguardando em casa. Obrigada, Jesus, porque filhos e filhas, pais e mães de todos nós que estamos presentes aqui têm, Jesus, saúde, tem, Jesus, acesso à escolaridade, tem, Jesus, um meio de realizar sonhos, tem meios, Jesus, de fazer com que prosperem mediante a sua palavra, e tudo isso não pode se tornar, Jesus, natural pra gente. Nós, enquanto cristãos, precisamos ver o Senhor em tudo, todo o tempo, em todos os detalhes.
detalhes. E Jesus, saber que nós moramos em um país, nós moramos em um lugar que é marginalizado, que é criminalizado, onde nós vemos todos os dias índices de morte subindo, onde nós vemos brutalidades acontecendo, mas as nossas famílias têm se mantido guardadas pelo Senhor. As nossas famílias têm sido protegidas pelo Senhor. Jesus, eu sei que existem pessoas aqui que podem testemunhar que os filhos e as filhas saíram de casa para trabalhar e voltaram em segurança. Que o marido, que a esposa saiu de casa para trabalhar e voltou em segurança. Existem pessoas que podem testemunhar que saíram para estudar e voltaram em segurança. E isso é graças à misericórdia do Senhor. Então a nossa oração é: Pai, não retire de nós a tua misericórdia, porque ela é o único favor pelo qual nós não fomos consumidos hoje. Eu oro, Jesus, porque talvez nós não tenhamos noção dos livramentos que nos alcançaram hoje. Talvez o atraso que tanto nos tirou a paciência foi o livramento de um acidente terrível que aconteceria. Nós não temos noção, Jesus, dos momentos em que nós somos livrados e que talvez jamais teremos noção disso. Mas obrigada. Antes de te fazer qualquer pedido como igreja, obrigada porque o meu pai está bem, a minha mãe está bem. Ouça, Jesus, as orações dos meus irmãos, que os filhos estão bem, que as filhas estão bem, que os primos estão bem, que os avós estão bem, que os maridos, que as esposas estão bem, estão com saúde, estão respirando. Te agradeço, Jesus, porque enquanto noiva do Senhor, nós só temos a te agradecer. E perdão, Jesus, por todas as vezes em que nós temos negligenciado essa bondade. Nós estamos tão acostumados com essas bênçãos que nós nos esquecemos que ela é uma dádiva. Nós somos tão acostumados a sermos abençoados pelo Senhor, a sermos protegidos pelo Senhor, a sermos guardados, a sermos providos pelo Senhor, que nós passamos a achar que é mérito nosso. Nunca foi e nunca será. É misericórdia, é graça do Senhor. Como igreja, nós precisamos, Jesus, estender essa oração sobre o nosso bairro. Ah, Senhor, Tu conheces o nosso bairro. O Senhor sabe tudo que tem acontecido aqui dentro. O Senhor sabe quantos jovens têm se perdido aqui dentro. O Senhor sabe quantos homens e mulheres saem para trabalhar e nunca mais retornam para casa. Eu oro, Senhor, para que a mesma misericórdia que nos alcançou alcance a nossa vizinhança nesse momento. Que a mesma misericórdia que nos trouxe vivos para casa hoje seja a misericórdia que vai alcançar os nossos amigos de escola, os nossos amigos de faculdade, os nossos amigos de serviço. Quem disse que a misericórdia é só para os santos? Quem disse que a misericórdia é só para os justos? A palavra do Senhor é muito clara ao dizer: foi feita uma festa e aqueles que eram convidados não vieram, então houve uma ordem: vai, busque todos aqueles que quiserem. E nós fomos alcançados nesse momento. Então a nossa oração é: Pai, alcance os nossos vizinhos nesse momento. Não permita que a IGC seja uma igreja estabelecida dentro de Nova Canaã apenas para estruturar um templo. Não permita que a grande comissão fique dentro de Nova Canaã apenas para levantar paredes que serão lindas e consagradas ao Senhor em nome de Jesus, mas que seja uma igreja que cause uma reação dentro desse bairro. Que comece em nós esse avivamento pelo qual nós temos orado, que vai de fato trazer uma mudança, uma alteração. Que as pessoas olhem para o testemunho da grande comissão e queiram conhecer o Deus que a grande comissão apresenta. Eu oro, Senhor, para que haja uma restauração sobre Nova Canaã. Eu oro, Jesus, para que o Senhor estabeleça o seu trono sobre Nova Canaã. Eu oro para que Satanás entenda que ele não tem espaço aqui. Ele não tem vazão aqui. Às vezes nós até brincamos que são tantas igrejas. Então existe um Deus sendo estabelecido aqui. E é esse Senhor que governa Nova Canaã. Esse é o nosso Deus. É o Deus que governa o povo pelo qual nós pertencemos. E quando eu olho para a sua palavra, por intermédio dos profetas maiores e menores, durante todo o tempo o Senhor levantava alguém para que estabelecesse no meio do povo uma revolução que começava era dentro dos templos. A limpeza que o Senhor queria fazer em Israel naquele tempo começava era dentro dos templos. Então eu oro para que dentro do nosso Brasil, dentro do nosso estado, estabeleça uma limpeza, Jesus. Comece pelo altar.
A minha oração é para que antes que eu queira que limpe, Jesus, os parlamentos das autoridades políticas, limpa o altar. Tira de cima do altar todos aqueles que têm manchado o nome do Senhor. Todos aqueles, Jesus, que não têm se comprometido com o Senhor. Todos aqueles, Jesus, que têm escandalizado o nome do Senhor. Nós não compactuamos. Endireita os nossos passos. Endireita o nosso coração. Endireita o nosso caminho, as veredas do nosso coração. Jesus, nós sabemos que a nossa carne, ela é mal. Ela é pecaminosa. Ela é desprezível. Mas nós necessitamos da misericórdia do Senhor. Que o seu sangue justifique o seu povo nesse momento. Que o seu sangue lave no seu povo nesse momento. E que haja clareza e transparência entre o pórtico e o altar, como o profeta Joel deixou muito claro. Eu oro, Senhor, para que os ministros do Senhor causem, Jesus, uma revolução em meio ao altar. Eu oro, Senhor, para que os servos, os obreiros da casa do Senhor, aqueles que carregam como responsabilidade o evangelho do Senhor, causem uma revolução, Jesus. Mas é uma revolução que muda caráter, não uma revolução que faz barulho. Não uma revolução que chama a atenção, mas uma revolução que causa transformação de caráter, de comportamento, de pensamento. Eu oro, Senhor, para que o nosso Brasil seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Eu oro, Senhor, porque nós cremos biblicamente que o Senhor é aquele que levanta as autoridades. E nós temos como papel orar por elas. Então eu te apresento todos aqueles que são responsáveis pelo Brasil. Eu não sei como são os corações deles, mas eu sei que o coração do ser humano é corruptível, do meu e do deles. Mas eu oro para que a mesma misericórdia que me alcançou alcance eles. Transforma a mentalidade deles. Não permita que por maldade humana pessoas sofram. Não permita que por maldade humana, por corrupção humana, para que uma injustiça recaia sobre um povo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça de fato uma limpeza lá. Tire todos aqueles que estão corrompidos. Levante políticos, Senhor, que tenham um coração segundo o seu. A nossa oração é para que se levante sim lá dentro homens e mulheres de Deus. Não há por que fazer uma distinção, porque quanto mais nós separarmos o povo de Deus da política, mais corruptível será a política. A nossa oração é para que se levantem homens e mulheres de Deus, com o coração de Deus, que cumpram a vontade do Senhor. A nossa oração é, Pai, porque talvez muitos de nós já jantamos hoje. Muitos de nós nos vestimos hoje. E se chover mais tarde, se fazer frio mais tarde, nós teremos para onde correr e nos repousar. Mas muita gente não tem. E nesse momento as nossas orações os alcancem. Senhor, todos aqueles que estão debaixo de marquises agora, pessoas que talvez passaram o dia todo e nem se alimentaram ainda. Olha a crueldade, Jesus. E eu nem estou aqui para apontar a causa ou a justificativa, mas a verdade é que todos nós deveríamos nos alimentar. Mas muitos não terão essa chance hoje. Então que a misericórdia que colocou almoço e jantar nas nossas mesas alcance eles agora, Jesus. Prepare corações, leva provisão. O Senhor é o Deus da provisão e o Senhor não é só o nosso Deus. Nesse momento nós te apresentamos como provisão para eles. Envia recursos agora. Envia, Senhor, o Espírito Santo capaz de prover na vida deles. Eu oro, Senhor, por todas as crianças que estão abandonadas em orfanatos. Talvez nós recebemos abraços do pai e da mãe hoje. Talvez nós recebemos um conselho de pai e mãe hoje. Mas tem tantas crianças sendo abandonadas. E o Senhor é um Deus paternal. O Senhor é um Deus que se auto-intitula Pai. E é um Pai com P maiúsculo que nós vemos na sua palavra. Então nós como igreja oramos, estabeleça sua paternidade sobre o Brasil. Que todas aquelas crianças, adolescentes, jovens que estão agora com essa sensação de abandono, abraça elas, Espírito Santo. Talvez nós não podemos fazer tudo por todos a todo momento, mas nós cremos em um Deus que pode. O Deus que pode realizar os meus sonhos e os meus luxos é o Deus que eu oro nesse momento para que alcance a necessidade deles. Eu oro, Senhor, porque tem
momento. Intitulado por muitos de nós como fim da linha. Mas quantos de nós não fomos tirados de cativeiros? Quantos de nós não fomos resgatados dentro de presídios? A diferença é que o presídio deles é físico. Os nossos presídios talvez eram mentais, espirituais, emocionais, conjugais. E o mesmo Deus que nos libertou do cativeiro, eu apresento a todos esses detentos e detentas. Leva esperança sobre os presídios do Brasil. A mesma esperança que nos encontrou e hoje nós podemos falar que somos livres. Traga essa liberdade sobre eles, uma liberdade de espírito. O Deus que foi parar na cruz, que tomou da morte a chave, leva esperança sobre os presídios do Brasil. Ensina as igrejas do Senhor a se tornarem humanas, tão humanas quanto o Senhor foi. De entender que eles são nossas responsabilidades também. O Senhor foi aquele que estabeleceu na sua palavra que cuidássemos de órfãos, de viúvas, dos necessitados. Não deixe que essa palavra se aparte do templo do Senhor. Não deixe que a preocupação de gerar algo bonito afaste do povo do Senhor a necessidade de cuidar de quem precisa. Que essas sejam, Jesus, as palavras que nos conduzirão. A IGC foi gerada para ser serva. O ID que nós carregamos no nosso nome tem um peso. E um peso que nós prestaremos conta. Um peso que no grande dia prestaremos contas de tudo e de todos. É muito fácil carregar no emblema da igreja a grande comissão, ide por todo mundo, anunciar o evangelho. Que o todo mundo não seja só da nossa casa para a igreja, Jesus. Que o ide por todo mundo não se limite só aonde os nossos olhos podem ver. E aquilo que eu não vejo não é minha preocupação. Os olhos do Senhor fisicamente também não me viam naquela cruz, mas a graça me alcançou. Eu oro, Senhor, pelas escolas e universidades do Brasil. Eu sei, Jesus, que existe uma mentira estabelecida de que a geração é a geração da ideologia, é a geração corrompida. Mas eu conheço adolescentes que são cheios de Deus. Eu conheço jovens que são cheios de Deus, então é uma mentira que a ideologia tomou conta de todos. Ainda existem remanescentes em meio a essa geração. E são neles que eu confio. E eu sei que o Senhor também confia. Então traz força para essa geração. Ousadia. Tire a timidez. Eu oro para que se levante tudo isso que tem sido ministrado nesses dias. Uma geração com coragem. Uma geração que queira, Jesus. Eu oro, Senhor, porque dentro dos hospitais tem muita gente sofrendo também. Talvez nós só lembramos disso quando um dos nossos para lá dentro. Ou quando vem uma pandemia sobre o nosso país. Aí a gente lembra que precisa orar. Aí a gente lembra que precisa ir para a porta do hospital levar lanche ou cuidar daqueles que estão enfermos. Que nós não sejamos essas pessoas. Hoje, o Senhor colocou nos corações dos nossos pastores essa intenção que eu creio que se estenderá ao longo do ano, onde uma igreja que talvez os nossos pés não alcancem todos os lugares, mas de joelhos é impossível não alcançar com o nosso Deus. Então, Senhor, que todos os dias, ao acordar e ao dormir, a gente entenda que o Senhor nos levantou para um tempo e para um povo. Então eu não tenho compromisso só com o meu dia, com os meus planos, com os meus objetivos. Eu tenho compromisso com toda uma geração. Uma geração que precisa que eu ore por elas, que eu jejue por elas. Eu oro, Senhor, para que nós entendamos que o Brasil é nossa responsabilidade. Poderíamos ter nascido em qualquer outro lugar, mas quis o Senhor que nós nascêssemos aqui.
Porque era preciso que se estabelecesse dentro de Nova Canaã uma igreja que fosse orar por Nova Canaã, mais do que pelos nossos desejos. O Senhor quis que dentro do Brasil se levantasse um povo que iria orar por avivamento em 2026, crendo que ele será liberado, porque já está acontecendo. Eu oro, Senhor, porque o Senhor nos chamou para esse tempo. Nem sei dizer se nós éramos escolhidos, mas o Senhor nos chamou e nos tornou escolhidos. Porque o Evangelho é para quem te quer, Jesus. É para quem quer agarrar o Senhor. É para quem se compromete com o Senhor. Então, Senhor, a minha oração é para que não venha de fora missionários e missionárias que vão cuidar do Brasil, mas que se levante dentro do Brasil homens e mulheres que irão se encher de Deus para orar pelo Brasil, que irão se encher de Deus para orar por Nova Canaã, que irão se encher de Deus para orar para que o nosso estado seja tomado pela glória do Senhor. Um estado que carrega o nome do Espírito Santo não pode viver de qualquer jeito. Nós aprendemos enquanto nós estudávamos com os jovens que o nome tem peso biblicamente falando. E carregar o nome do Espírito Santo traz sobre nós uma responsabilidade de orar e de cuidar pelo Espírito Santo. Então, Senhor, não retire de nós esse espírito. Não retire de nós essa intenção. Grave no nosso coração a necessidade de orar, de cuidar, de gerar, assim como a Dani muito bem ministrou no domingo. Que nós possamos entender que agora o Brasil é nossa responsabilidade. E mais do que ficar cobrando políticos em redes sociais, nós precisamos orar. O Senhor levantou profetas de todos os lados de Israel para que comovessem o povo e falassem: olha, se arrependam. Tragam um jejum no meio do povo, consertem os altares. Como igreja do Senhor, nós consertamos o altar que está sobre o Brasil. E com o altar pronto, o Senhor pode derramar fogo sobre o Brasil. Com o altar restabelecido, o Senhor pode derramar fogo sobre o Brasil. A minha oração é que nós, enquanto igreja, todos os dias possamos colocar lenha e orar. E esperar que o fogo desça. Porque ele vai descer. Eu creio no Senhor. Essa é a oração do meu coração. Continue conosco, continue cuidando de nós enquanto igreja do Senhor. E eu volto a te agradecer, Jesus, porque nós estamos bem. Bem no sentido de estar de pé, estar vivo, ter saúde, ter a prosperidade suficiente para nos manter. E eu sei que o Senhor é tão fiel que amanhã, se eu acordar e eu abrir os meus olhos, a mesma fidelidade estará sobre mim. E eu terei o ar para respirar, terei o café, terei, Jesus, a saúde para sair, para trabalhar e viver uma vida. Porque o Senhor é fiel demais conosco, mesmo sem a gente merecer. Então, Jesus, estenda a sua fidelidade sobre o Brasil, sobre o Espírito Santo. Estenda a sua misericórdia sobre o Espírito Santo. Estenda a sua misericórdia sobre o Brasil. E cuide de nós como uma nação que tem o Senhor como Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastora Mai? Amém. Convido vocês a abrir a Bíblia de vocês. O tema que é Abacuque 3, capítulo 3, versículo 2. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, que se encontra em Abacuque, capítulo 3, o seu versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi,
Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Pode se sentar. Então, igual aquele louvor, o que dizer, o que falar, o que fazer. O tamanho é glória do Senhor neste lugar. Não tem como a gente nos mensurar. Não tem como a gente expressar em palavras tudo aquilo que a gente viveu nesses 6, agora 7 dias. Eu tô com meu coração palpitando aqui, não sei nem se eu vou conseguir concluir tudo aquilo que eu tenho para falar. Continuar falando, né? Foram 6 dias de ministrações de orações direcionadas, de palavras de pessoas diferentes e que, de certa forma, tiveram o mesmo foco, o mesmo objetivo. Ontem nós falamos sobre, a Ivanete trouxe a mensagem falando sobre a armadura de Deus. Nós precisamos usar. Quem está portada com a sua armadura de Deus? Quem sair daqui o armado mesmo com a armadura de Deus? É maravilhoso. E tudo aquilo que a gente tem vivido ao Senhor. E antes de entrarmos explicitamente na mensagem, a que a Yara falou foi muito forte. Não sei se vocês ficaram sabendo de um senhor que faleceu no terminal de Santo Torquato hoje. Eu vi da entrevista com o Bernardo, tinha um senhorzinho, já tampado já. Depois a minha tia Cristiane falou que ela pegou o mesmo ônibus com ele entrou no ônibus, saiu do ônibus que estava passando mal e já caiu, provavelmente já infartou na hora. E recentemente lá perto de casa, uma senhora também, passou o dia tranquilo, passeou, entrou dentro do ônibus e faleceu ali dentro do ônibus. E eu vim refletindo, será que nós estamos preparados para nos chamar? Porque a gente está esperando a volta de Jesus, mas o Senhor pode voltar para cada um de nós a qualquer momento. E a gente está falando de avivamento. Talvez a gente não viva esse avivamento físico aqui, mas vamos viver um avivamento eterno, celestial. Mas para isso, é para quem crê, para quem busca e é para quem vive este avivamento. Porque a gente aprendemos que o avivamento já começou, ele não vai começar. Vai ter o derramar dele nos últimos tempos, que a gente vê que é a vinda do nosso Jesus. Que é ali onde todas as coisas vão se findar, todas as coisas vão se cumprir em Jesus. Porque a palavra que a gente ministra se cumpre em Jesus. E eu fazendo essa reflexão, são 2 senhores já de idade. E houve o caso, né, da Ingrid, nova, menos de 30 anos. E isso é um despertar para nós, igreja. Não sabemos qual é a vida deles com o Senhor, quem sabe são eles. Mas o que a gente tem plantado? O que a gente tem feito? Será que a gente tem levado a palavra do Senhor Jesus? Será que a gente tem cumprido a nossa missão aqui na terra? Essa é uma palavra assim, isso eu estou te compartilhando que ficou muito no meu coração. E entrando na mensagem, Abacuque, um profeta, um dos profetas menores, não menor por causa de estatura ou por situações de inferioridade, mas por causa que ele tem um texto pequeno, curto. São livros curtos, são, né, Abacuque, Amós, Malaquias, né, Zacarias. Então todos esses livros são chamados de profetas menores por causa dos seus textos, não por causa por causa dos seus escritos. Comparado com os profetas maiores, livro de Jeremias, livro de Isaías, que são livros mais extensos. E a gente vai ver que Abacuque, no seu contexto da sua história,
ele foi levantado no tempo de uma crise espiritual, de uma crise moral e de uma crise social que estava acontecendo naquela época. E eu parando para analisar, não está sendo muito diferente nos nossos dias de hoje. A diferença é que eu vejo na nossa geração vários Abacuques sendo levantados, não só um. A gente não vai ver o contexto da história se existia mais de um que estava ali com o coração, como o coração de Abacuque, que ele ouviu o Senhor e a tua palavra e temia. A gente não sabe se naquela época havia mais pessoas, possivelmente havia, mas talvez ele foi o único que escutou ou deu atenção à voz do Senhor. E que tinha o quê? Temor. É isso que o Senhor tem gerado nos nossos corações. Temor. O temor no Senhor. Porque Ele quer levantar pessoas que escutam a tua palavra e que temem a Ele. Não pessoas para se autopromover. Não pessoas para se auto-engrandecer. Não pessoas que dizem heresias e palavras que falam que foi Deus que falou e Deus não falou nada. Mas a gente vendo a passagem, esse livro de Abacuque, a gente vê que ele viveu um tempo difícil. Como eu disse, não está muito diferente. A gente está vivendo uma crise muito grande. Mas a canção que a gente cantou foi por último, fala: buscar-me-eis e me achareis. O ministro, ele diz que em tempos de crise, de calamidade, Deus sempre levanta os seus. Deus sempre levanta profetas. O povo, querendo ouvir ou não, ele vai sempre levantar. Como a Yara bem falou, vai sempre haver os remanescentes. Eu quero fazer parte desses remanescentes. E eu sou um dos remanescentes. Quem é aí? Esses remanescentes, em nome de Jesus. Deus sempre vai levantar os seus em meio à crise espiritual, que é a qual a gente tem vivido. Uma crise moral, hoje em dia, nos nossos tempos, uma crise ideológica. Deus sempre vai levantar pessoas que temem a Ele e que amam a Ele de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Deus vai sempre levantar. E aquele povo daquela época estava distante de Deus. E o profeta clamava não por conforto, mas por avivamento. Quem está clamando ao Senhor por avivamento? E isso não é de agora. Eu creio que isso não é de agora, porque eu desde o ano passado o Senhor tem falado muito de despertamento da igreja. Deus tem introduzido palavras do céu. Deus tem usado pessoas aqui para realmente, porque o avivamento a gente entendemos que começa pelo despertar, começa por um clamor, começa por busca e começa a gerar em nós arrependimento. Que foi a minha primeira ministração abrindo esse propósito. Começa sempre com cara no pó, joelho no chão, coração prostrado, coração contrito, coração quebrantado. Por que nós estamos dessa forma? A gente entendemos que não é sobre nós. Não é nós que estamos no controle de nada. Não é por nós. É por aquele que vive, que reina para todos sempre. E a gente são somente o que? Canais que transmite a tua palavra, a tua verdade. As pessoas querendo ouvir ou não. A gente não vai deixar de falar porque as pessoas não querem ouvir. A gente não vai deixar de pregar a palavra do Senhor, que é a verdade, porque as pessoas não querem mais escutar a verdade. Que Jesus, uma dessas verdades é que Jesus está voltando. Que eu acho que é a principal de todas, que é a principal mensagem. E que Ele quer de nós que a gente possamos nos arrepender todos os dias. Amém. Santificação, a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Se você quer ver a Deus, santifique. Amém. Santifique. O que é ser santo? É ser separado. É ser separado deste mundo, é andar na contramão deste mundo. É fazer a diferença, é ser sal, é ser luz. É não se conformar com os padrões deste mundo. É não se conformar
conformar com aquilo que estamos vendo. A gente temos que ser igual o Abacuque. Ele estava inconformado de ver todo aquele declínio daquele povo naquela época. Ele olhava, via crise espiritual, o povo totalmente rebelde, afastado de Deus. Crise moral, já não havia mais o compadecer, a justiça. E que a gente sejam inconformados. Porque Deus quer usar nessa geração realmente as pessoas inconformadas. Que não se conformam com os padrões deste mundo, mas que lutam para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Porque o reino de Deus já chegou e se iniciou em Jesus. Vai se cumprir nele com a sua volta, mas já se iniciou. A gente precisa estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. E é aonde a gente passar. Então aquele povo estava distante de Deus. E o profeta clamava por confronto. Ele não clamava por conforto, mas por avivamento. Ele entende que somente a manifestação viva da obra de Deus pode transformar uma geração. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós entendemos que só o clamor de nós como povo de Deus vai gerar essa manifestação que vai transformar toda a nossa geração. Hoje a oração direcionada é para o nosso Brasil, para o nosso estado, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. E a Yara pegou uma fala que eu ia falar. Nós nascemos no Espírito Santo. E nós não nascemos aqui no Brasil à toa. Amém, Deus. O significado de Brasil é braseiros, que é pequenos brasas. Amém. Você sabe o poder espiritual que é sobre isso? A gente poderia ter nascido em qualquer outro lugar. Ou talvez um lugar asiático, que com o evangelho é tão difícil de chegar. E nós estamos no Brasil, que é um país livre, que é um país que de fácil acesso à palavra do Senhor, onde tem milhares de igrejas. E mesmo assim temos um povo que ainda não se prostra diante do Senhor Jesus. Temos um povo ainda que é negligente. O avivamento não é barulho, como a Yara falou. Ele também não é um evento. E ele não para nesses 7 dias. Não vai parar aqui. Como eu disse, é apenas talvez 1%. Tudo aquilo que Deus tem para derramar, tudo aquilo que Ele tem para fazer, tudo aquilo que Ele vai fazer. E não é uma emoção passageira. O avivamento é Deus despertando os corações para viverem a sua vontade. Como o Senhor tem me despertado como igreja, como noiva do Senhor nesses dias. Como Ele tem falado tremendamente no meu coração. Que é tempo de a gente se posicionar realmente. E Malaquias vai falar que aí vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. A gente vai ver. A gente está vendo, gente. Está tudo escancarado. As coisas já não estão mais ocultas mais. As coisas estão mais claras do que a luz do dia. E a gente precisa ter um discernimento, como a gente bem tem falado. E você não nasceu à toa, você nasceu com um propósito. Aí estamos no Espírito Santo, que é um estado que eu amo. Eu acho que não tem um estado mais bonito que o nosso estado. E nós temos na capital chamada Vitória. A gente é vitorioso, gente. E nascemos em Nova Canaã. Você quer que Deus desenhe mais para você? Meu Deus. Você quer que Deus fale mais o que para você? Se todos os nomes que eu disse, como a Yara falou, o nome é profético, o nome sinaliza algo. Sinaliza que nós estamos numa missão. E essa missão não pode parar. Essa missão precisa dar continuidade, porque os anciões, eles estão partindo em Cristo. Eles estão indo, eles cumpriram a missão deles. E a nova geração que está se levantando? E a nova geração? E a nova geração que vai vir depois de nós?
gente não podemos ser egoísta de pensar só em nós mesmos. Eu tô salvo, tá tudo bem, a minha casa tá tranquila, tá bem. Não, não tá tudo bem. Será que você não percebeu que não tá tudo bem? Só você ser salvo não tá tudo bem? Só você vir na igreja não tá tudo bem? Só você esquentar o banco não tá tudo bem? Mas eu não me sinto pronto, mas eu não me sinto preparado. Quem disse que é para você se sentir pronto? Quem disse que é para você se sentir preparado para fazer alguma coisa? Acorda, igreja! Acorda! Deus tem uma palavra de despertamento para nós. Até quando Ele vai falar e a gente vai tampar os nossos ouvidos e não escutar aquilo que Ele está falando? Até quando Deus vai nos dar inúmeras oportunidades de falar dele e a gente vai temer? E não o temor que Abacuque teve aqui, mas um temor de medo e de fugir, como Jonas. Deus está nos levantando e falando: aviva, crente! Aviva a igreja do Senhor! Eu não te chamei para a mornidão, eu não te chamei para a zona de conforto. Eu não te chamei para quando as coisas fogem do seu controle você já não quer mais. Eu não te chamei para você viver nas suas expectativas, ou naquilo que você acha certo ou não. Porque a Bíblia não tem achismo, a Bíblia é a verdade do Senhor. E ela é imutável, inigualável. Prega aquilo que o Senhor colocar no coração de vocês. Fale aquilo que Deus colocar no coração com respaldo na palavra. Então faça. Tem respaldo bíblico? Faça. Tem joelho no chão? Faça. Faça a vontade do Senhor. Porque se Abacuque não tivesse se levantado naquele momento, eu creio que Deus levantaria outro. Porque não para em nós, porque a gente não quer. Eita, é verdade. O Evangelho não para em nós. Escuta isso, igreja. O Evangelho não para em nós porque a gente não quer. Ele vai levando, ele usa outro. É verdade, Jesus. Mas Ele quer contar conosco. Ele conta conosco não porque Ele precisa de nós, porque é aquilo que nós fazemos, os anjos queriam fazer. Mas Ele fala: não, lá tem quem faça. Tem lá os profetas. E hoje tem lá os meus filhos, tem lá as minhas filhas. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, o avivamento, ele não é barulho, ele não é somente mover. Ele vem às vezes numa brisa suave e vai alcançando o coração como uma flecha ao alvo. E vai lá e pum. Realmente eu preciso melhorar. Realmente eu preciso buscar mais o Senhor. Realmente eu preciso do Senhor, porque eu tenho temor, porque eu amo o Senhor, porque eu quero fazer parte deste avivamento. E eu não quero só fazer parte, eu quero viver este avivamento. E eu não quero somente viver, eu quero levar este avivamento ao máximo de pessoas que eu puder levar. Nem sempre vai vir com muito barulho, com muito estrondo. Porque a gente está acostumado muito barulho, muita coisa. Se Deus quiser fazer assim, Ele faz. Às vezes a gente quer colocar o Senhor num padrão, numa caixinha, que Jesus não cabe nas nossas caixinhas. Deus não cabe nas nossas caixinhas. Ele faz conforme Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quiser fazer. E tendo ouvido isso ao Senhor, essas declarações, o avivamento começa pela palavra de Deus. É a palavra que gera o avivamento. O Abacuque ouviu a voz de Deus. O verdadeiro avivamento nasce quando o povo volta a ouvir e a obedecer a palavra. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo quê? E o ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí a parte que a gente entra: como ouvirão se não há quem pregue? Meu Deus. Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Meu Deus. Como eles vão ter a fé? Como eles vão ouvir a palavra do Senhor se a gente está preocupado demais com as nossas coisas? Eu estou preocupado demais com o meu trabalho. Não que a gente não tem que se preocupar.
Eu tô preocupada demais com as minhas coisas, com as minhas responsabilidades. Eu tenho que mexer na minha casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí durou, o 24 horas acabou. Aí no outro dia eu tenho minhas preocupações, que eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que voltar do trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aonde está a nossa preocupação com o reino? E é muito mais do que você vir aqui na igreja. Nós temos que ser a igreja do Senhor. Nós temos que ser a igreja, porque sendo igreja, eu sou igreja onde eu for. Sendo no ônibus, no trabalho, sendo lá fazendo as minhas atividades do dia a dia, eu sou igreja, eu não perco a oportunidade, porque a gente não temos tempo mais para perder. A gente entende que a gente não tem mais tempo para perder, porque o tempo está passando, a gente está no ano de 2026 já. Quem imaginou que a gente viveria 2026? Já chegou. O tempo está passando, as coisas estão passando, as eras estão passando e a gente precisamos nos despertar. A gente precisamos realmente estar aprumado. Aonde a palavra é desprezada, não há avivamento. Por que nós estamos vivendo avivamento? Porque a palavra do Senhor tem sido desprezada. Como eu disse no primeiro dia, Jesus tem ficado lá fora. Jesus tem muitos cultos que Jesus não entra mais. Não cabe Jesus ali, porque é muito eu, é muito ego, é muito orgulho, é muita soberba. Ele tem ficado assistindo. E eu? Quando fala de Jesus nas músicas, contém a palavra, mas não tem a essência, não tem o Espírito Santo. Então é palavras vazias. Onde a palavra do Senhor ela é honrada, corações são incendiados. E ele fala que ele se sentiu o quê? Ele temia. Então ele se sentiu alarmado. O avivamento gera em nós temor. O profeta não se alegra de forma superficial. Ele se quebra diante da santidade de Deus. O avivamento genuíno começa com arrependimento. O salmista diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Não existe avivamento sem quebrantamento. Deus não aviva corações orgulhosos, mas os humildes. Eu creio que é isso que Deus tem para fazer. É isso que Deus tem para fazer nos nossos corações, que Ele já começou já há muito tempo a fazer. E agora Ele tem um soprar, Ele tem soprando, Ele tem trago a gente a lembrança, Ele tem trago a gente a memória. Tantas coisas que ficaram perdidas ao longo do caminho. Tantas coisas que ficaram perdidas ao longo da nossa história. E hoje eu creio que o Senhor tem levantado os seus. Ele tem alinhado os seus. Tem sim os remanescentes do Senhor. Aleluia. O Evangelho do Senhor não vai parar em nós. Ele vai sim gerar vida. Aonde a gente passar. Aonde a gente passar vai gerar vida. Porque onde a gente plantar para os nossos pés será um lugar abençoado. E precisa ser, crente, um lugar abençoado. O Evangelho do Senhor não pode parar em nós como não parou em Abacuque. Ele fez aquela oração. E o coração dele se rendeu. Ele falou, eu temi. E ele pede por avivamento. Aviva, Senhor, a tua igreja. Ele não falou a tua obra. Ele não falou povo de Israel, que era o meio onde ele estava inserido. Ele aviva a tua obra. Aleluia, Deus. E por isso que essa palavra tem nos alcançado. Porque aqui a gente pode usar várias. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva, Senhor, a tua nação. Aviva, Senhor, minha família. Aviva, Senhor, minha casa. Aviva, Senhor, meu coração. Aviva, Senhor. E no meio dos anos, porque a gente não podemos se perder ao longo da história. Eu creio que o Senhor tem endireitado as veredas. Aleluia. Neste tempo, nessa geração. Como eu bem disse, em tempo de calamidade, sempre o Senhor vai levantar os seus. Sempre vai levantar profetas. Sempre vai levantar pessoas que têm um coração contrito e quebrantado. Um coração que teme ao Senhor.
E eu creio que é isso que o Senhor quer fazer no nosso meio. Que Ele encontre em nós corações realmente contritos, quebrantados, corações que amam a Ele. Corações que escolheram a boa parte. E que escolhe a boa parte, que faz essa escolha todos os dias. É estar aos pés de Jesus. Porque este é o nosso lugar preferido, Jesus. Este é o nosso lugar. Porque quando Abacuque ouviu as palavras do Senhor anterior, falando o que ele iria fazer com o povo por causa da sua rebeldia. Queria usar os babilônicos para invadir, para aprisionar. E qual foi a ação de Abacuque? Ele orou, ele buscou. Não é errado a gente questionar, não é errado a gente buscar respostas do Senhor. Mas estejam preparados para ouvir. Estejam preparados para escutar o que Ele tem para falar. E às vezes não vai ser coisas lindinhas, boas, na nossa concepção, mas na concepção dele, Ele não perde o controle. E o nosso papel é orar, é buscar pelo nosso povo, pela nossa geração. O nosso papel é clamarmos, é buscarmos, é bater a porta. É pedir, dar-se-vos-á. Sim, é isso. E não é coisas só pessoais e materiais, porque vai além de nós. Existe uma geração inteira que vai sair de você. Eu não estou falando de ciclo só familiar, mas de pessoas que vão ser alcançadas através da palavra que vai sair da sua boca. Pessoas que vão ser alcançadas através do seu testemunho. Pessoas que vão ser alcançadas através do seu ato de fé. Pessoas que vão ser alcançadas através da tua vida, da tua história, da sua trajetória. Por isso que o Evangelho não pode parar em nós. Porque existe toda uma geração que está por vir, que se espelha em você, que vê você e quer ver Jesus em você. E como se dá a nossa influência para essa geração? Que influência a gente quer levar, quer ser? É muito bom a gente ouvir: eu te espelho em você. Mas é uma responsabilidade muito grande. Eu queria que vocês colocassem de pé. Ah, Pai. Como eu disse desde o início, a gente está aqui sobre uma palavra, sobre uma ordem. 7 dias de primícias. Eu não sei se no ano que vem essa vai ser a direção do Senhor, mas ficou marcado na minha história, Jesus, esses dias. Como eu fui confrontada, como é bom ser confrontada por aquele que nos ama tanto, que não quer ver a gente perdido, não quer que a gente se perca no caminho. Como o Senhor tem nos redirecionado ao propósito. A gente achava que estava certo demais. A gente achava que estava tudo bem. A gente foi ver que não está tudo bem. Que o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer uma entrega verdadeira. O Senhor quer uma oferta verdadeira. Uma oferta de coração, como foi ministrado. Porque se eu olho aí dentro do nosso coração, não adianta a gente achar que nós estamos enganando o Senhor. Nós estamos enganando a nós mesmos. Talvez a gente esteja enganando as pessoas, mas ao Senhor ninguém engana, Jesus. Como a gente foi confrontado, Senhor, porque nós precisamos ser avivalistas. Pessoas que levam o avivamento, que geram o avivamento. Como a gente foi confrontado, Jesus, que a gente precisa desentulhar os poços.
Quantos poços foram desentulhados nesses dias? Arabaixou, berebaixei. Em nome de Jesus. E começou a gerar vida de novo. Começou a gerar vida de novo. Glória a Deus. Porque o Senhor, na passagem da mulher samaritana, fala que aquele que beber daquela água nunca mais terá sede. Nele fluirá rios de águas vivas. Flui em nós, Jesus. Flui em nós, Jesus, com tua água viva, Jesus. E nos limpa e nos purifica, Jesus, através da tua palavra, Jesus. Como a gente entendemos, Pai, que nós precisamos estar com a armadura do Senhor, não ser armado. Porque Deus não quer ninguém armado. Com armaduras terrenas, com armaduras de orgulho, de soberba, de incredulidade. Ele quer que a gente nos armamos com a armadura do Senhor. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, calçado com a palavra, a preparação do evangelho e tantos outros, e orações e súplicas. Porque tudo começa pela oração. Não existe ministério, não existe pessoas que permaneçam, Senhor, firmes na rocha que é o Senhor, sem orar. Como está difícil, Senhor, nos nossos dias, pessoas que gastam tempo contigo. Tire de nós toda a preguiça, Jesus Espírito. Às vezes a gente está cansado demais para ficar 15 a 20 minutos de joelho, Senhor. Ai, meu Deus, Senhor, quantas pessoas gastavam horas de joelho. Eu olhava para o joelho da minha avó, era um joelho calejado. Era um joelho escuro de tanto. Às vezes ela passava a madrugada toda orando e a gente temos uma geração. Por isso, Senhor, nos está trazendo de volta, nos realinhando a coisas básicas. Quer ser bem sucedido? Comece a orar, comece a buscar. Para de preguiça e vai se ajoelhar e vai orar. Dentro do seu secreto, na sua casa. Ah, mas Deus escuta eu deitado, mas vai ajoelhar. Levanta e vai se ajoelhar. Se lance ao pó. Porque a posição prostrado, ela também é uma adoração ao Senhor. Você vai ver profetas prostrados diante do Senhor. E não é à toa. Ele escuta também você sentado também. Ele sabe das necessidades, das dificuldades de cada um, a idade, tantas outras coisas, o cansaço, estar com criança no colo. Mas tem pessoas que podem e não fazem, Jesus. 5 minutos orando já está dando sono. 10 minutos então o joelho já começa a ficar dormente. 15 minutos já dá coceira. Oh, meu Deus, eu sei que não é sobre performance, mas a nossa geração passada deixou um ensinamento valioso e a nossa missionária feminina é prova disso. A busca ao Senhor incessante. Incessante. Igreja não é para parar de orar, não é para parar de buscar. Se você começou a orar 5 minutos, continue 10, continue 15, continue 20, até gerar isso em você. Comece a buscar a palavra do Senhor, porque é através da palavra que vai gerar vida e que vai fazer você permanecer. Tantas pessoas ficaram ao longo do caminho. Olha para essas pessoas. A gente não está fazendo comparativo, não. Mas são pessoas que pararam
frequentar a casa do Senhor por algum motivo. Deixaram muitas das vezes de vir na sua casa orar. Deixaram de muitas vezes te buscar através da palavra porque não, eu estou ocupado. Ai, eu estou cansado. Ai, é tanta desculpa que a gente arruma pra você que daqui a pouco a gente está fora, a gente nem sabe. Daqui a pouco o nosso coração está tão distante do Senhor porque comunhão é necessário. Senão os discípulos, eles não fariam isso mesmo. Eles com sentença de morte. Eles se reuniam escondido porque a comunhão é necessária. A gente está junto, falando do Cristo, orando, bendizendo, cantando. Um vai fortalecendo o outro e as brasas vão se juntando. Por isso é o manifestar do Senhor. Porque os seus filhos estão num só propósito, numa só comunhão. Ali ele ordena a bênção. E é como o óleo que desce e cai na cabeça de Arão e desce na sua barba e vai descendo sobre todo o seu corpo. É isso que o Senhor quer dessa igreja e da igreja do Senhor universal. Comunhão, propósito, um só Deus, um só Senhor, uma só visão. Para sermos realmente os avivalistas que vai levar Jesus aos quatro cantos, aonde o Senhor quiser nos colocar. Nós te agradecemos, Jesus. Somos gratos, Senhor, por cada vida neste lugar. Eu convido a missionária feminina, o pastor, para estar aqui à frente. A gente já vai encerrar. Agradecemos ao missionário por preparar todo este ambiente para nós. Obrigada, Jesus, pela vida dela. Nós honramos ela, Jesus. Honramos a vida dela, Jesus. Abençoe a vida, Pai, da tua serva. Que tem esse coração tão temente voltado para ti, Jesus. Porque tudo que ela faz é pro Senhor, Pai. Ela preparou esses 7 dias, Senhor, sem questionar, sem perguntar. Todo este ambiente, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Eu creio que o Senhor vai honrar muito ela na face dessa terra, Jesus. E o Senhor tem visto as aflições dela, tem visto a tua oração. Esteja com ela, Jesus, todos os dias, todos os momentos, nesse quartinho, que a gente só de entrar e já sentimos, Pai, a tua presença. Que é o quartinho de guerra, de luta, que é ali que ela guerreia as guerras dela, Jesus. É de joelho, como foi falado aqui. Quer ser bem sucedido? Ore, busque. Nós honramos ao Senhor pela vida dela, Jesus, no nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. Senhor Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida neste lugar. Te agradeço pela vida do nosso pastor de hoje, pela vida de cada um, do Ministério de Louvor, que foi um desafio tanto, Senhor, para as escalas, para estar aqui, Jesus. Mas eles fizeram tudo de bom coração, com bom grado. Como eu disse, que tudo que a gente fizemos aqui é 1%. Acho que não chega nem um trisquinho do que o Senhor merece, Jesus. Toda a dedicação dos seus filhos, Pai, dos seus servos, toda a disponibilidade de sair da sua casa. Passamos por chuva, por temporal, por tantas coisas, mas nós estivemos aqui neste propósito. E agora, Pai, em unidade, nós selamos e fechamos este propósito, crendo, Pai, que grandes coisas estão por vir, porque essa é a tua promessa. Cremos, Pai, que se a gente já ficou surpresa por tudo que o Senhor já fez no ano passado, eu creio que o Senhor vai nos surpreender ainda mais
Apesar de ser um ano desafiador, qual o Senhor tem gerado isso no meu coração. Vai ser um ano de muitas guerras, por isso a gente precisamos começar o ano prostrado mesmo diante do Senhor, porque só Ele irá nos fortalecer, como foi ministrado no dia mal. No dia que virem as situações difíceis que vamos enfrentar, a gente vai permanecer, porque a vontade do Senhor é essa, que a gente permaneça como a palmeira, que ela vai lá no chão no meio da tempestade e ela segue. Quando a tempestade passa, ela segue firme, erguida, posicionada, porque é isso que o Senhor tem para o seu povo, Senhor. Obrigado por cada um, Jesus, por cada família aqui representada, Jesus, por cada pessoa, Senhor, por cada visitante que esteve aqui, Jesus. Só o Senhor, Pai, pode alcançar, só o Senhor, Pai, pode fazer aquilo que está no coração de cada um, Jesus. Que cada palavra que foi lançada eles possam absorver. Cada palavra que foi lançada eles tenham como um tesouro precioso guardado no nosso coração. E o direcionamento da minha parte pessoal foi gravar. E joguei lá, Senhor, sem muita expectativa, porque foi a ordem do Senhor. Porque o Senhor falou que muitas pessoas precisariam ouvir, mesmo aquelas que não puderam estar aqui. E que a gente ia precisar se lembrar desses dias. Pai, no nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria agradecer a cada um. Nós estamos aqui agora fechando esse propósito desses 7 dias de crise. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Que nós possamos continuar continuamente. Que nós possamos continuar orando. Que nós possamos continuar buscando cada vez mais. Que o Senhor possa nos fazer transbordar do teu amor, do teu poder. E nós queremos, Senhor Jesus, te pedir uma unção especial na vida de cada um nessa noite. Que nós possamos, Senhor, estar sempre, Senhor, buscando ao Senhor, botando lenha todos os dias, orando e bendizendo o teu nome, Senhor Jesus. E assim quero te agradecer por cada um que esteve aqui nessa noite, por cada um que veio esses 7 dias, Senhor. Ah, Senhor Jesus, que nós possamos estar fortalecidos, Senhor Jesus, e revestidos, Senhor Jesus. E assim, Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento, pelas palavras, Senhor Jesus, pelos louvores em tua mão. Que nós possamos guardar, Senhor, em nossos corações. Que nós possamos usar as ferramentas todos os dias, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus, a doce consolação dos céus, esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. 1, 2, 3 e bora pra cima. E a vitória é nossa. Amém. Só lembrando nossa conferência no domingo, a partir das 17 horas. Todos nós estamos convidados. Nossa reunião sexta-feira, às 19h30. Não esqueçam, reunião geral com a igreja.